Bom, e a opinião continua falando sobre ciclo, ritmo, relógio biológico, circadiano, e agora aqui com o professor Ricardo, que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ricardo, é tão importante assim que a gente entenda o nosso ciclo biológico? É importante e é um tema maravilhoso. Ele é um tema que deixou de ser tabu, né? Ele é um tema holístico, porque nós estamos falando sobre sensibilidade. E as pessoas, na verdade, não se tocam para o ciclo biológico, né? E nós estamos falando sobre alguma coisa que nós não enxergamos, mas nós sentimos muito, nós sentimos, né? Então o que a gente fala é que o corpo responde a alguns elementos. O corpo responde à luminosidade, por exemplo, né? Quando nós estamos sob a influência do sol, esse nosso corpo tem uma resposta específica. Quando nós estamos sob a influência da noite, nosso corpo completamente ele muda. Só que hoje em dia nós estamos fazendo uma briga constante com esse corpo. Por quê? Porque a maioria das atividades está migrando para o período noturno. Então nós temos algumas cidades, por exemplo, como São Paulo, que elas são agora 24 horas. Não existe mais uma cidade que vai até as atividades profissionais até as 7 horas da noite e depois todo mundo acalma. Pelo contrário, as cidades elas estão ficando cada vez mais noturnas, né? E o corpo do ser humano está se adaptando a essa realidade. Ele sente, mas ele se adapta. Ele se adapta. Agora, a gente precisa entender que existe uma realidade biológica para cada ser humano, ou seja, nós temos uma individualidade biológica. Existem pessoas que se adaptam mais rápido, existem pessoas que não se adaptam tão rapidamente. É como, por exemplo, esse horário de verão, né? Então, existem pessoas que se adaptam muito bem, existem pessoas que não, ou seja, o corpo dela está preparado para dormir um pouco mais cedo e elas não conseguem porque os relógios foram alterados. E daí, quando está acostumando, o horário de verão acaba. Faz uma mudança. Bom, interessante esse acostumar, né? Porque o relógio biológico ele tem 24 horas. Quando você faz um desbalanço com relação à mudança dos horários ou porque você inverteu, né, o dia pela noite, você começa a fazer o seu corpo prolongar um pouco mais as adaptações. Então nós contamos que o relógio biológico passa a ter 25 horas. Então, antes era 24, passa a ser 25. Então, essa 1 hora a mais, ela vai todos os dias compensando essas adaptações. Teoricamente, Kelly, vamos colocar em um mês, né, jogando mais redondinho, em um mês o ser humano conseguiria já se adaptar à questão dessa mudança desse horário de verão ou algum tipo de fuso. Mas quando o horário ou a diferença de horário é pequena, mas e quando aqueles fusos que tem 8, 5, 10 horas? Não, esse é um pouco mais demorado. As adaptações do organismo começam a demorar muito mais. Vamos imaginar que eu tenho um país que o tempo, o calor é maior ou o frio é maior e o corpo então vai demorar um pouco mais de acordo com essas intempéries. Por quê? O meu corpo é influenciado muito no período da manhã pelo frio. O nosso corpo é mais gelado de manhã. O nosso corpo é mais quente ao final do dia e principalmente à noite. Então, dependendo da característica daquele país, eu vou ter uma dificuldade muito grande, meu organismo vai ter que ter uma dificuldade, vai ter que ter uma adaptação muito grande àquela característica de temperatura, né? Existe aquela coisa assim que você está falando de temperatura, por isso que a pessoa às vezes fala, eu me adapto mais a lugares mais quentes, ou eu prefiro lugares mais frios, eu não suporto lugares quentes. Tem a ver com o nosso relógio biológico? Tem a ver, tem a ver. Existem pessoas que acordam com temperaturas de até 1 grau abaixo da normalidade. E elas vão aquecendo esse corpo através da alimentação, através do aumento da fisiologia dinâmica, né, em atividade física ou em alimentações mais quentes. Esse organismo vai criando um padrão, ou seja, se ele acordou às 6 horas da manhã, provavelmente entre 7 e 7 e meia, ele já está em algum movimento. Tem pessoas que demoram, pessoas que vão só às 10 horas da manhã começar a ter uma atividade biológica mais intensa. Já acorda com aquela roupinha de frio, permanece, depois começa a tirar. Exatamente, exatamente. Existem aqueles que chegam um período da noite, eles estão super aquecidos.
superaquecidos. E às vezes eles querem sair à noite, eles querem uma roupa bem mais leve do que o ambiente exatamente iria propor. Então eles vão para um ambiente que tem ar-condicionado, por exemplo, eles passam frio, porque eles estão totalmente adaptados, aquecidos a um ambiente mais leve, né? Então essa relação, ela está relacionada com o nosso hipotálamo. Então é uma glândulazinha que estimula exatamente a produção de um hormônio chamado melatonina. E esse hormônio influencia grandemente a essa questão do sono e da vigília. Menos melatonina, o nosso corpo então começa a ficar mais frio e eu começo então a entrar no nosso ciclo diário. Mais melatonina, eu começo a entrar num ciclo de sono, então meu corpo começa a ficar mais aquecido. E é exatamente essa informação que o nosso corpo precisa. Para eu dormir, o meu corpo precisa entrar num período já, não é hibernação, obviamente, mas nosso corpo começa a entrar numa fisiologia mais leve. E aí o meu corpo precisa estar relaxado. Isso desde que a pessoa nasce? Totalmente. Nós somos adaptados a essa realidade cultural, ou seja, nós dormimos uma determinada hora e essa hora vai sendo colocada para essa criança até que ela entre no ritmo da casa. Ou não. A maioria delas entraria. A maioria delas entraria. É como aquela criança que vai para a escola de manhã. Ela não está adaptada para isso. Nos primeiros dias, às vezes nos primeiros meses, ela ainda vai dormindo para a escola. Depois ela já vai começando a adaptar e ela vai voltar a ter uma cultura para a atividade matutina e depois ela entra no ritmo normal daquilo que ela precisa ter. Isso também está muito ligado às vezes ao adolescente, né? A gente vê que na criança, ela, depois que acostuma, ela dorme à noite, aí ela fica acordada durante o dia normalmente. O adolescente às vezes não. Ele dorme tarde, aí ele tem que acordar cedo para ir para a escola, aí ele dorme na sala de aula, depois ele chega na hora do almoço, ele dorme depois do almoço, aí chega de noite, ele descansa, dá uma dormida na hora do jornal e a hora que chega de noite ele está acordado. Olha, vamos pensar em duas coisas. Mudanças hormonais? Sim. Picos de testosterona? Sim. Que podem influenciar nessa atividade orgânica dele perpetuar mais à noite, tá certo? E ter menos atividade de acordar e ser ativo e ser produtivo durante o dia. Sim, mas vamos pensar na geração de agora. Tablets, celulares e computadores têm brilhos intensos. Brilhos intensos, estímulo de retina. Estímulo de retina, estar acordado. Meu hipotálamo não produz melatonina, ou em menor quantidade. Eu permaneço acordado, tá certo? E fico desperto em função disso. Tenho que dormir, durmo tarde, vou acordar de manhã. Se ele tem compromisso, Kelly, ele fica acordado. Mas se arrasta, né? Sim, mas é porque há um desbalanço não só do sono, mas existe um desbalanço também nutricional, existe um desbalanço com relação à parte de hidratação e alimentação, porque não só o ritmo biológico, mas o ritmo alimentar também. Então ele vai se arrastando porque o nosso corpo está com baixa energia. Então se eu consigo adaptar uma energia adequada com um nível de sono inadequado, e com algum nível de responsabilidade alta, eu fico acordado. Mas o nosso jovem, em algumas situações, ele pode não entender esse grau de compromisso e às vezes aquela atividade não lhe interessa. Então ele dorme naquela atividade. Agora, obviamente que isso não é o ideal. O ideal é que ele tenha a responsabilidade de dormir cedo, acordar cedo. Vamos imaginar que eu estou em situação de pré-vestibular, nós tivemos o Enem agora, provavelmente ele tenha ficado um pouco mais tarde estudando, vamos imaginar isso. Mas todos os estudiosos de comportamento não acreditam que alguém que durma muito tarde vai fazer uma prova de uma forma produtiva. Então provavelmente ele tenha dormido bastante para acordar no outro dia reposto os seus hormônios e consequentemente a sua atividade biológica.